Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, chegamos à última lição deste, que é o segundo trimestre de 2025, das lições bíblicas, revista para a Escola Dominical, editada pela CPAD. E na classe dos adultos, temos nesse trimestre o tema central: e o Verbo se fez carne. Subtítulo nos diz: Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Essa série de lições foram comentadas pelo pastor Elienay Cabral. Ele atua como consultor doutrinário e teológico da CPAD e da CGADB. Além de conferencista, o pastor é autor de várias obras, todas elas editadas pela editora CPAD. Aqui quem vos fala é o pastor Tiago Destro e vamos comentar as leituras diárias, os devocionais, propostos para leitura devocional semanal. Na lição de número 13, a derradeira, cujo tema semanal é Renovação da Esperança, temos na segunda-feira o título proposto: João testemunhou e acreditou na ressurreição de Cristo. O texto está proposto no capítulo 20 do Evangelho de João, versículos 3 a 8. Convidamos todos à leitura deste texto. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu no chão lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Amém. Amados irmãos, o Evangelho de hoje nos diz sobre uma doutrina muito cara, aliás, basilar, uma parcela da doutrina basilar do Evangelho, que é a doutrina da ressurreição. Sem a ressurreição, nós não temos esperança, já que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o primogênito da ressurreição. Esta doutrina, ela está muito bem consolidada também pelo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, todo o capítulo 15 tratando disso, e no versículo 14 ele chega a dizer: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Então, uma fé, uma estrutura de fé que não crê na ressurreição do Senhor Jesus Cristo é vã. Ela não é a fé verdadeira. O apóstolo João, então, se declara como o discípulo mais próximo do Senhor Jesus. Nós vemos no próprio relato do capítulo 20, quando no versículo 2, ele meio que o colocando na terceira pessoa, mas sabemos que está falando de si próprio. Ele diz aqui acerca da ressurreição, mas faz esse adendo: correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Então, ele declara
que ele era o discípulo a quem Jesus amava. Interessante é que só ele faz essa declaração. Outros discípulos não chegam a declarar que João era o discípulo mais amado. Mas ele próprio percebia, a sua percepção da parte do Senhor é que ele o amava. Né? Ele não exclui os demais, mas ele me ama. Um dos maiores problemas doutrinários, então, que nós temos no primeiro século da igreja, primeiro século compreendendo desde da morte de Jesus, na verdade não houve um século inteiro, né? O primeiro século da era cristã, mas a igreja ela teve ali no primeiro século 70 ou quase 70 anos, né? Após a morte de Jesus e o dia de Pentecostes. Então a igreja tem ali uns 60 e poucos anos de existência no primeiro século da era cristã. E um dos maiores problemas eram as distorções sobre a natureza, a morte e a ressurreição de Cristo. No próprio capítulo 15, que nós acabamos de ler há pouco, o apóstolo Paulo, na sua explanação, ele faz questão de mencionar um fato importantíssimo, sempre que podemos lemos com os irmãos. No capítulo 15, versículo 3 e 4, é o cerne do evangelho. Se houver uma situação em que o amado ou a amada que está nos ouvindo necessite de relatar o evangelho de forma sucinta, leia esses dois versículos. 1 Coríntios 15, 3 e 4. O apóstolo Paulo diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Veja, esta parte, e foi sepultado, é muitíssimo importante, porque alguns naquele tempo criam que Jesus era feito de uma matéria etérea, ali meio subjetiva, como se fosse intangível, não pudessem tocá-lo, né? Como se ele não fosse crucificado num corpo de carne. Aqui diz que ele foi sepultado. Só é sepultado aquele que possui um corpo. Só o corpo é sepultado. Nem a alma é sepultada, tampouco o espírito. Na verdade, corpo e espírito são desligados da alma quando da morte, né? Que nós não vamos entrar na teontologia, nas matérias a respeito da cristologia mais específica, mas Jesus, ele tinha o que se chama na teologia de unidade hipostática, 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele foi sepultado e como homem, ele ressuscitou. Agora, interessante que o título do devocional desta segunda-feira nos traz aqui a informação que João não só testemunhou, mas acreditou. E nos parece meio estranho, porque como que alguém presenciando uma ressurreição não acredita no que está vendo? Ora, é bom nós lembrarmos que muitos viram Lázaro ser ressuscitado. E nem por isso nós temos ali uma igreja que foi fundada por Lázaro. Nem o próprio Lázaro nós temos muita informação do que ocorreu com ele depois. Com Jesus, obviamente que aqui estamos falando de algo milagroso, excepcional e único. Nunca ocorreu antes e nunca ocorrerá depois. Mas com Jesus, muitos foram os que viram Jesus ressuscitado. A ressurreição de Jesus, ela não foi tida como segredo, guardada em secreto, mas muitos viram. Isso nós vemos também no capítulo 15 de Coríntios, no versículo 5 a seguir.
e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Obviamente vivem naquele tempo que Paulo escreveu, eles ainda viviam. Então, 500 pessoas viram Jesus ressurreto, depois da sua ressurreição. Mas esta ressurreição não foi só contada, foi observada, foi vista e testemunharam, mas nem todos, infelizmente, creram. O que significa que, embora nós desejemos, não é, como Deus deseja que todo homem se salve, a fé, infelizmente, não é para todos. Mas, como diz o próprio João, texto que nós já lemos este trimestre, no capítulo 1 e o versículo 11 e 12 diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Crer em Jesus importa crer no nascimento, no sofrimento, no sepultamento e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e que agora Ele está à destra do Pai intercedendo pelos salvos. Apóstolo João, mais uma vez o dito apóstolo do amor, ele escrevendo a sua primeira epístola, já velhinho, para as igrejas, a epístola universal, para todos os irmãos, ele começa o seu ensinamento dizendo o que era desde o princípio. Então, aqui referindo Jesus como Deus Criador, né? O que ouvimos, aqui os 5 sentidos do corpo humano trabalhando, mostrando que Jesus ele habitou fisicamente entre os irmãos do primeiro século. E que vimos com os nossos olhos, mais um sentido, que temos contemplado, contemplação vem de admiração, de inferência, de imaginação, conexões mentais. Então, alguém que dá para se inferir, se tirar análises, né? E as nossas mãos tocaram. Então, ele deixa muito claro aqui o corpo de Cristo. E aí ele completa, na minha versão em letra maiúscula, tocaram da palavra da vida. Ele denomina Jesus como a palavra da vida. Bem verdade que João, desde o Evangelho, ele traz a ideia de Jesus como a palavra, o Logos divino. No princípio, João 1:1, né? No princípio era o Verbo, o Logos divino. E aqui ele o chama de a palavra da vida. Por isso que a Bíblia é sagrada. O Evangelho é sagrado. Toda a Escritura, divinamente inspirada, ela é sagrada. Nós não podemos fazer diferença. Então, a Escritura, a Bíblia, como nós a temos, é a palavra de Deus escrita. Jesus é a pessoa divina que foi encarnada. Esta diferença é necessária se fazer para que não caiamos numa espécie de idolatria do livro Bíblia. Mas a Bíblia, ela é sagrada, ela é santa, ela é inerrante, ela é infalível, ela é completa e ela é viva, a palavra viva do Senhor. Hebreus 4:12, porque a palavra do Senhor, a palavra, ela é viva e eficaz,
mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A presença de Jesus é real, não é um mito ou somente uma doutrina. Se você não o percebe, se você não o sente, se o seu conhecimento sobre Jesus é apenas filosófico, nesta manhã você tem a oportunidade, nesta segunda-feira, de ter um encontro real com o Senhor Jesus. E Ele se revelará a você. E você será testemunha e também um crente na pessoa de Jesus Cristo. Faça essa oração, peça a Ele e Ele ouvirá. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.